Fala, nação nordestina! Se liga nessa movimentação quente do mercado da bola que promete agitar os bastidores do nosso futebol. A novela da vez gira em torno de um nome que já despertou expectativas quando chegou ao Fortaleza, mas que agora pode estar de saída. Estamos falando do meia Caleb, de 25 anos, que vem chamando a atenção de dois clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E não é qualquer clube, não. Vitória e Juventude estão de olho no jogador, cada um com seus motivos, mas ambos com o mesmo objetivo: reforçar o elenco para a dura sequência da temporada 2025. Vamos por partes. O Caleb, que surgiu como uma promessa no Atlético Mineiro, teve seus momentos de brilho, principalmente pela capacidade de criação no meio-campo e pela visão de jogo refinada. Mas, desde que chegou ao Fortaleza, as coisas não têm sido tão simples. Sob o comando de Vojvoda, ele não conseguiu se firmar como titular absoluto. E isso tem incomodado o jogador. O clube baiano foi o primeiro a se mexer. Já abriu conversas e está tentando viabilizar a chegada do jogador. Ainda não se sabe se a ideia é trazer o meia em definitivo ou por empréstimo, mas o interesse é real e as negociações estão em andamento. O Vitória sabe que precisa de um nome criativo no meio-campo, alguém que consiga dar ritmo, cadência e inteligência à equipe, principalmente em jogos mais pegados. E Caleb, mesmo não vivendo seu melhor momento, é visto como uma peça com esse potencial. Ainda mais agora, com a janela de transferências prestes a abrir. E falando em janela, anota aí, a próxima janela do futebol brasileiro abre no dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro. Ou seja, ainda tem um tempo até que as negociações ganhem ritmo total, mas os clubes já estão se articulando nos bastidores. E o Juventude não ficou para trás. O time gaúcho também demonstrou interesse e pode avançar com uma proposta nos próximos dias. Diferente do Vitória, o Juventude ainda não anunciou nenhuma contratação para o restante da temporada. A diretoria está trabalhando com cautela, analisando o elenco, mas vê em Caleb uma oportunidade de trazer qualidade sem extrapolar nos gastos. Além disso, como o jogador ainda não atingiu o limite de partidas pelo Fortaleza no Brasileirão, ele poderia ser inscrito normalmente em outro clube da mesma divisão, o que torna a negociação ainda mais atrativa. Até agora, Caleb jogou apenas 6 partidas na Série A deste ano. Isso significa que ele está liberado para vestir a camisa de outro time sem nenhum problema com o regulamento. E isso aumenta ainda mais o valor de mercado do atleta, que está curtindo suas merecidas férias junto com o restante do elenco do Fortaleza. Vale lembrar que os clubes da elite nacional estão todos de folga nesse período de pausa do calendário, com exceção daqueles que estão envolvidos no Mundial de Clubes. Então, esse é o momento ideal para resolver pendências, fechar acordos e preparar o terreno para a reestreia no campeonato. Para Caleb, essa pode ser uma virada importante na carreira. Depois de um início promissor no Atlético Mineiro, ele passou a viver altos e baixos, e agora enxerga a mudança como uma chance de retomar o protagonismo. Seja no Barradão ou no Alfredo Jaconi, o que ele quer é espaço, confiança e uma nova oportunidade de mostrar seu futebol. Já o Fortaleza, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre a situação, pode aproveitar para abrir espaço no elenco e reduzir a folha salarial, pensando em possíveis reforços para o segundo semestre. Fato é que a movimentação nos bastidores já começou, e o nome de Caleb vai continuar circulando com força até a abertura da janela. A expectativa é que, nos próximos dias, tanto Vitória quanto Juventude avancem com propostas mais concretas e definam o futuro do meia. O que dá para dizer com certeza é que ele não deve seguir no Leão do Pici, e isso abre espaço para uma disputa interessante entre os dois clubes. De um lado, o Vitória buscando se consolidar na elite e manter o embalo. Do outro, o Juventude tentando surpreender e se firmar entre os grandes. E no meio disso tudo, um jogador talentoso, ainda com muito a mostrar, tentando reencontrar o seu melhor futebol. E não dá para ignorar o fator emocional nessa história. Caleb é jovem, tem identificação com o estilo ofensivo de jogo, e talvez o que ele precise mesmo seja de um ambiente mais favorável, onde possa ser protagonista. Algo que, claramente, não vem acontecendo no Fortaleza. Então, tanto Vitória quanto Juventude podem oferecer isso. Claro que tudo vai depender do projeto apresentado, do espaço prometido e, é claro,
das cifras envolvidas. Mas a disputa está aberta, e a torcida nordestina acompanha tudo de perto, esperando para ver onde esse talento vai brilhar na próxima etapa da sua carreira. Se você quer saber o desfecho dessa história e acompanhar cada passo do Caleb nesse possível novo capítulo, fica ligado, porque nos próximos dias as conversas devem esquentar ainda mais. Enquanto isso, os bastidores seguem fervendo, e a dança das cadeiras no futebol brasileiro continua a todo vapor. E é justamente nos bastidores que tudo se desenha antes de vir à tona, torcedor. O que acontece nos escritórios, nas ligações entre dirigentes e empresários, nas mensagens trocadas em silêncio, muitas vezes define o sucesso de uma temporada inteira. No caso de Caleb, não é apenas uma negociação comum. O meia representa uma aposta de recuperação para quem contratá-lo. Ele não é um jogador qualquer do mercado. Tem bagagem, tem talento reconhecido, mas ainda não encontrou a regularidade que o futebol exige. E quando falamos em um jogador com essas características, o fator psicológico entra em cena com força total. Um novo ambiente, uma torcida que apoia, uma comissão técnica que acredita, tudo isso pode fazer a diferença para que ele reencontre o melhor de si. E é aí que Vitória e Juventude estão jogando suas cartas, tentando mostrar que são o lugar ideal para esse recomeço. Do lado do Vitória, existe uma necessidade clara de reforçar o setor de criação. O time teve bons momentos na temporada, mas esbarrou em dificuldades na hora de furar defesas mais fechadas. Faltou aquele meia cerebral, que pisa na área, que busca o jogo e que tem a ousadia de arriscar um passe vertical. Caleb se encaixa nesse perfil. E mais, ele é um jogador que pode render bem fisicamente. Não é daqueles que se limita a caminhar em campo. Corre, marca, recompõe. Tem leitura de jogo e sabe jogar em várias funções. Esse tipo de versatilidade é muito valorizada em um elenco que precisa encarar competições longas e desgastantes como é o Brasileirão. Não à toa, a diretoria rubro-negra está empenhada em fechar logo esse reforço, antes que a concorrência ganhe força. Já no Juventude, o discurso é parecido, mas com uma nuance diferente. O clube gaúcho está tentando ser cirúrgico no mercado. Não tem o orçamento mais alto, mas quer investir em atletas com um bom custo-benefício e que cheguem prontos para jogar. E Caleb, por não estar lesionado, por estar no auge da forma física e por já conhecer o ritmo da Série A, se encaixa nesse perfil. Além disso, o Juventude quer qualificar o elenco sem criar um desnível no grupo. Ou seja, busca reforços que tenham potencial para se destacar, mas que também estejam dispostos a vestir a camisa e lutar por espaço como qualquer outro. Nesse ponto, o comportamento de Caleb pesa a favor. Mesmo sem muito espaço no Fortaleza, ele nunca criou polêmica, sempre manteve postura profissional e deixou claro que quer jogar. Isso conta muito nos bastidores. Outro ponto que influencia bastante nessas horas é a relação entre os clubes. E aqui tem uma peculiaridade interessante. Fortaleza, Vitória e Juventude têm se cruzado com frequência nos últimos anos, tanto em campo quanto em negociações. Existe um certo respeito mútuo entre as diretorias, e isso pode facilitar a conversa. Claro, cada clube vai defender seus interesses, mas o clima para um acordo parece existir. E como o Fortaleza também tem interesse em enxugar o elenco e talvez liberar espaço para novos nomes, a saída de Caleb pode acabar sendo positiva para todos os lados. Inclusive, há rumores de que o Leão do Pici já está observando opções no mercado sul-americano para reforçar o meio-campo, o que indica que a liberação do meia pode estar sendo tratada como parte de uma reestruturação do setor. Enquanto isso, o jogador segue em período de descanso. Mas descanso entre aspas, porque quem está em negociação não consegue relaxar completamente. A cabeça gira em torno do futuro. Caleb sabe que essa escolha pode ser crucial para os próximos anos da carreira. Por isso, está avaliando tudo com calma. Ele quer ter minutos, quer ter protagonismo, mas também quer estabilidade. Não adianta trocar de clube e continuar no banco. Ele busca um projeto que ofereça confiança, um treinador que o conheça e valorize seu estilo. Isso pode pesar bastante na decisão final. Inclusive, há quem diga que uma conversa direta com o técnico pode ser determinante.
Se o comandante garantir que conta com ele como peça-chave, isso pode ser o empurrão que falta. E a torcida, claro, já está se manifestando nas redes sociais. Parte da torcida do Fortaleza lamenta a saída, outros acham que é mesmo hora de seguir caminhos diferentes. Já nas praças de Vitória e Caxias do Sul, os torcedores se dividem entre a empolgação com a possibilidade de ter um reforço de peso e a cautela por conta da fase recente do jogador. É natural. O futebol é emoção, mas também é análise. Todo mundo quer saber, será que Caleb vai reencontrar o bom futebol? Será que ele ainda tem lenha para queimar? A resposta, como sempre, só o tempo e o campo vão dar. Mas uma coisa é certa, ele está no radar, e o desfecho dessa história deve acontecer nos próximos dias. Vale lembrar que, além da parte técnica, há também os bastidores financeiros da negociação. Nenhuma transferência acontece sem uma costura financeira bem feita. O salário do jogador, os encargos, o tempo de contrato, as metas por desempenho, tudo isso está sendo colocado na mesa. E como o jogador ainda tem vínculo com o Fortaleza, uma eventual saída vai exigir uma negociação envolvendo também os representantes do clube cearense. Dependendo do modelo adotado, se for por empréstimo com opção de compra, ou uma venda direta, os números podem mudar bastante. O Vitória, por exemplo, está trabalhando com um orçamento mais apertado e pode tentar dividir os custos com o Fortaleza. Já o Juventude pode oferecer uma compensação financeira menor, mas com garantias de minutagem e protagonismo imediato. Enquanto as propostas são avaliadas, os dirigentes seguem trocando informações. A expectativa é que, com a abertura da janela, tudo se resolva rapidamente. Até porque, tanto o Vitória quanto o Juventude querem ter o elenco fechado quanto antes para a retomada do Brasileirão. Nenhum dos dois quer começar o segundo semestre improvisando. O planejamento é colocar os reforços em campo já nas primeiras rodadas após o retorno. E, se tudo correr como esperado, Caleb pode ser um desses nomes. Então, torcedor, o que temos pela frente é mais um daqueles capítulos intensos do futebol brasileiro. Um jogador com potencial de sobra, 2 clubes interessados, uma janela de transferências batendo a porta e muita expectativa no ar. O desfecho pode acontecer a qualquer momento. E, como sempre, a gente vai estar aqui acompanhando tudo de perto, trazendo as novidades, analisando os bastidores e contando os detalhes que fazem a diferença. Porque, no futebol, cada movimentação importa, cada nome pode mudar o rumo de uma campanha, e cada escolha molda o futuro de um clube e de um jogador. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O clima no Fortaleza parece estar fervendo nos bastidores. Um suposto vazamento interno sacudiu as redes sociais e grupos de torcedores na manhã desta segunda-feira. Uma possível lista de dispensa do clube teria vindo à tona, com nomes de peso e bastante conhecidos do torcedor brasileiro. Segundo informações que circulam entre fontes ligadas ao PC, o diretor executivo de futebol, Sérgio Papelin, estaria conduzindo um processo de reformulação no elenco, e os primeiros nomes especulados para deixar o Leão são Juan Martín Lucero, Davi Luiz e Daverson. Até o momento, não há confirmação oficial do clube, o que aumenta ainda mais o mistério e a curiosidade em torno da possível lista. No entanto, a movimentação nos bastidores indica que algo pode realmente estar acontecendo. A inclusão de Lucero, atacante argentino que chegou com status de titular absoluto, surpreende, embora sua temporada tenha sido marcada por lesões e atuações irregulares. Já Davi Luiz, veterano zagueiro com passagem marcante pela seleção brasileira e grandes clubes da Europa, ainda tenta se firmar após sua chegada cercada de expectativas. Daverson, por sua vez, conhecido tanto pela irreverência quanto por gols decisivos, parece não ter encontrado o encaixe ideal no esquema de Juan Pablo Vojvoda. A possível reformulação pode estar ligada a uma reestruturação financeira ou técnica visando a próxima janela de transferências. Com o Fortaleza buscando manter o nível de competitividade nas competições nacionais e internacionais, a diretoria estaria analisando o custo-benefício de alguns atletas com salários altos e rendimento abaixo do esperado.
Fontes próximas ao clube afirmam que Paperin vem conduzindo reuniões sigilosas com representantes dos jogadores e agentes do mercado, o que reforça a possibilidade de mudanças significativas. Se confirmada, a saída desses 3 atletas pode representar o início de uma nova fase no elenco tricolor. A torcida, como sempre, se divide. Há quem apoie a oxigenação do grupo, mas também há quem lamente o possível adeus de nomes consagrados. Por ora, o que resta é aguardar um posicionamento oficial do clube e seguir de olho nos bastidores do PC, onde o silêncio fala alto e cada passo dado pode revelar mais do que se imagina. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.